Você me corrija se eu estiver errado, mas há uma terceira passagem dele por instância bem anterior a isso, quando ele tinha 12, 13 anos. Ele narra isso, acho que no Navegação de Cabotagem, ou em outro texto dele, que ele foge de casa, ele meio que revoltado com o pai, que parece que o obrigava a estudar no Mas ele seminário. foge da Bahia. Ele foge, mas ele vai a Sergipe. Ele não vai para a casa do avô em Sergipe, lá em Estância? Não. Ele foi para Itapuranga. Porque ele tinha um avô que morava em Itapuranga. Depois, os primos do Jorge, de outro pai, irmão do pai dele, que é Gilberto Amado, Gilson Amado, Genolino, Gildásio, todos pessoas importantes do ponto de vista literário, são todos de Itapuranga, que é uma cidade próxima, de Estância. O único desses que nasceu em Estância foi o Gilberto, que é o mais importante deles do ponto de vista intelectual. O Gilberto nasceu em Estância, mas depois foi para Itapuranga. Quando o Jorge foge e vai para Sergipe, ele vai para a casa desse avô em Itapuranga. Ele não chega aí, ele não vai para a Estância, não. Né? Agora, você debate muito no livro a importância de Estância na obra do Jorge Amado, né? Quer dizer, a presença de vários personagens em Teresa Batista, Tieta do Agreste, que ela fala, Gabriela, o Tieta do Agreste que se passa ali em volta de Mangue Seco, que é quase uma praia de Estância. Né? Agora, não é só a questão da paisagem na obra, é a forte presença do homem de Estância na obra de Jorge Amado, né? Quer dizer, como é que se dá isso? O Jorge, quando chegou em Estância, ele até relatou uma vez isso aliás, a Matilde, a mulher dele da época, relatou até uma vez isso com a minha mãe, dizendo que quando eles chegaram lá em Estância, ele pensou que estava chegando, era a terra do pai dele, mas ele pensou que estava chegando numa terra super atrasada, que ele não ia ter nem interlocutor para discutir ou falar qualquer coisa do ponto de vista intelectual. Quando muito ouvi rádio, ler, e disse para Matilde, você fazer aí uma coleção de receitas e tal. Matilde era uma mulher intelectualizada e tal, apesar de bem jovem. E o Jorge chegou à Estância, tomou um susto, porque ele encontrou um nível intelectual que ele fala aquele artigo. Você viu um artigo que ele escreveu no Dom Casmurro, a célebre papelaria modelo? Ele fala do susto que ele levou com o nível intelectual que ele encontrou em Estância. Aí ele faz um culto de admiração pelo meu pai. Meu pai era um intelectual, jornalista, era dono de jornal. E ele ficou impressionado com a cultura dele. Tanto que ele diz numa correspondência aí, que está num texto dele, que diariamente, quando ele escrevia Capitães da Areia, que escreveu 75% lá em Estância, diariamente ele discutia com o papai o texto do livro, sobre o grande problema da infância abandonada, que era uma coisa que preocupava ele de uma maneira assim muito grande. Tanto que Capitães da Areia ele dedica a 3 amigos, papai, João Nascimento Filho, se não me engano, o Antônio Cândido e Anísio Teixeira. Os 3. Ele disse, esse é o meu livro mais importante. Isso ele dizia, não sei se ele morreu pensando isso. Não, ele indiscutivelmente era o livro que ele mais se prendia, né? Toda a entrevista ele sempre falava dessa. Eu cheguei a conhecê-lo e vi ele falando de Capitães de Areia com um carinho imenso, né? Agora, há um aspecto do livro que também me chamou muito a atenção, que é a presença da Matilde, a primeira esposa do Jorge Amado, por quem ele manteve até o final da vida um respeito muito grande, né? Até um carinho muito grande por ela, né? E é interessante porque sempre é uma figura meio apagada na vida do Jorge Amado, dada assim como de muito pouca importância
na vida dele, e que você faz questão de resgatar a importância dela na vida do Jorge, né? Quer dizer, quem era essa figura, Matilde? Principalmente na segunda passagem dela, na Estância, ela veio mais solta. Depois daquela viagem que ele faz pelo Pacífico, que vai até o México, Estados Unidos, e volta. Quando ele volta, ele é preso em Manaus, né? Passou uma temporadinha lá, e depois ele volta preso cá para o Sul, onde ele fica em Estância novamente, cumprindo lá o segundo confinamento dele. A Matilde escreveu com ele, quando ela foi a primeira vez nessas duas passagens, ela escreveu com ele em Estância um livro infantil chamado, eu li esse livro, está fora de mercado, A Descoberta do Mundo. É um livro infantil muito interessante, eu achei na época como garoto. E lá na fundação eu perguntei à diretora executiva lá, ela disse, não, só temos um exemplar aqui, que é uma reserva histórica aqui e tal. Mas Matilde incentivou muito o Jorge e fazia aquele papel da mulher que o incentivava muito, mas que mantinha uma certa distância, que o Jorge estava sempre às voltas com as mulheres em cima dele, a louvá-lo, e ele não era flor que se cheirasse, né? E a Matilde ficou, mas ficou até certo ponto nisso aí, porque depois que a Lila morre, a filha que eles tiveram, a Lila morreu de lúpus no Rio de Janeiro, com 15 anos, tal, mais ou menos. Depois disso, a Matilde tem um surto psicopático. E ela passa o resto da vida dela praticamente às voltas com a internação na Casa de Saúde Doutoreira, lá no Rio, que é uma clínica psiquiátrica, né? E o Jorge, a família dela não tem uma certa aversão até a essa relação dele com ela. Viu? Agora é interessante, ele sempre manteve um respeito muito grande ele por ela. Ele manteve uma posição assim de cavalheiro. Né? Em todas as vezes, nas várias vezes que ele fala dela no Navegação de Cabotagem, é sempre com muito carinho, com muito respeito, né? Com muito dada a importância dela, né? Talvez a tragédia os tenha separado, né? E não viveram muito tempo, porque eles praticamente, uma relação de 33, mais ou menos, em diante. E em 45 ele conheceu a Zélia, em São Paulo, naquele Congresso Brasileiro de Escritores, e ele já estava separado da Matilde. Então, quer dizer, também não teve muito tempo de convivência. Depois ele viajava muito, ela não ia com ele. Né? Mas ótimo, Rui. De certa forma, um Jorge Amado novo que surge de seu livro. Até né? A Paloma, filha dele, quando ela faz o prefácio aí, ela diz, obrigado por você me entregar um meu pai com uma facetas que eu não conhecia e tudo mais. Então, mas tem muita coisa. O Jorge se impressionou também muito em Estância com tipos, né? Como o papai, por exemplo. Em Gabriela, ele transfere a papelaria para Ilhéus. E muitos dos personagens também, né? Que acabam indo para Ilhéus. E até hoje tem em Ilhéus, queria que existiu em Ilhéus uma papelaria. E João Nascimento em Ilhéus e tudo mais. Modelo que nunca houve. Agora, toda a correspondência que eu troquei com o Jorge, que faz menção a situações e fatos que são contados no livro, que alguém pudesse dizer, esse cara está chutando, está inventando isso, isso aí é bairrismo e tudo mais. Todas elas têm a correspondência dele mencionando isso, e eu tenho os originais. Como atestado de que a pesquisa foi bem feita. Né? Tá bom, Rui. Muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Obrigado eu. Eu tenho muita admiração pela TV Senado, é uma estação que eu vejo com frequência. Acho uma programação muito inteligente, muito bem conduzida, muito bem escolhida. E fico feliz de fazer esse depoimento sobre esse primeiro filho aí, aqui com você, Valdir. Tá ótimo, muito obrigado.
Ok. A crônica é um espaço literário onde pode caber tudo. Basta ter um texto envolvente, verdadeiramente bem escrito. Isso não é pouco. Tanto que os realmente bons cronistas são raros. A imensa maioria se perde em querer fazer poesia sem o alumbramento poético, ou falar de simplicidades quando diz de mediocridades. Enfim, a crônica, por todas suas possibilidades, certamente é um do exercício de dificílima execução. O escritor português João Pereira Coutinho executa muito bem sua tarefa e prova isso com o volume Avenida Paulista, lançado pela Record. Trata-se de uma reunião de textos publicados no jornal Folha de São Paulo entre 2005 e 2008. A marca de João Pereira é a diversidade. Ele fala de quase tudo. Vai da política à beleza feminina, da análise literária à indignação com as guerras, das viagens ao jeito tão brasileiro de ser. Por todas estas vertentes, vai abrindo reflexões embasadas num olhar múltiplo, pois é o olhar estrangeiro que se debruça sobre nossa cultura. E aí se acentua uma curiosa constatação. O olhar português muito se aproxima do olhar que nós mesmos deitamos sobre nós. Somos culturalmente irmanados, enfim. A crônica pode ser feita também com intensa propriedade, dentro de limites pré-estabelecidos por seu autor. Um exemplo, Vanessa Molnar marca seus textos pelas relações íntimas entre homens e mulheres. Seu livro de estreia, Crônicas de uma Tara Gentil, lançado pela Escrituras, vem recheado de referências literárias, mas cria independência ao passar por um caminho poético. Uma forte temática que se desenrola por todas as páginas do livro é o erotismo. As crônicas estão recheadas pelo prazer, mas isso não faz do livro uma reverência da literatura hedonista. Toda a carga é dita de tal maneira natural que tudo se passa pelo caminho das referências humanas. Vanessa se mostra, assim, uma excelente leitora do Cântico dos Cânticos e elimina os conflitos com a suavidade de quem espera a tranquilidade e prazer da vida. Uma leitura para se beber pelo sabor da degustação. Crônicas de Reflexões e Prazeres, Avenida Paulista, de João Pereira Coutinho, e Crônicas de uma Tara Gentil, de Vanessa Molnar. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.